oitavo C, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer uma breve revisão sobre assuntos que foram trabalhados durante as nossas aulas remotas. Então, nós trabalhamos sobre vozes verbais. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vocês precisam entender que esse assunto aqui trata sobre a forma que o verbo assume em relação ao sujeito. Então, vozes verbais vai nos mostrar se o sujeito gramatical pratica uma ação, ou seja, pratica a ação verbal, ou recebe essa ação, ou ainda se pratica e sofre, recebe essa ação verbal. Vejamos os exemplos. Então, nós temos aqui, por exemplo, Ana tomou o café logo cedo. Se estamos falando de vozes verbais, precisamos localizar o verbo primeiramente. Então, nessa frase, qual é o verbo? É a palavra tomou. Observem que, diante disso, a palavra Ana é um sujeito. Quem tomou o café logo cedo? Ana. Então, Ana é um sujeito, certo? Observem que esse sujeito está praticando a ação de tomar. Então, se esse sujeito está praticando uma ação, ou seja, a ação expressa pelo verbo, nós temos aqui um sujeito agente e isso quer dizer que o verbo está na voz ativa. Vocês também precisam entender que o fato do sujeito ser agente não quer dizer que ele não se classifica como simples, composto, oculto. Aquelas classificações que nós já vimos o ano passado, elas continuam. Tá? Nós estamos aqui para observar essa forma assumida pelo verbo, ou seja, se ele está mostrando que o sujeito está praticando a ação expressa por ele, se está recebendo essa ação ou se está praticando e recebendo essa ação ao mesmo tempo. Tá? Então, vocês perceberam que nesse caso o sujeito praticou a ação de tomar. Então, sujeito agente, o verbo está na voz ativa. Outro exemplo, aspiramos a casa toda. Observem que aqui nós temos um sujeito oculto, né? Nós, aspiramos é o verbo. Observem que esse sujeito pratica a ação de aspirar. Isso quer dizer que esse é um sujeito agente e logo o verbo está o quê? Na voz ativa, certo? Passamos para o próximo exemplo. Voz passiva sintética. Então, as vozes verbais, elas se dividem, né? Como eu já disse, em voz ativa, voz passiva. A voz passiva, ela se subdivide em dois tipos, que é a passiva sintética e a passiva analítica. Como é que a gente percebe quando é sintética e quando é analítica? Pela estrutura da frase. E nós também temos a voz reflexiva. Então, vamos falar um pouquinho da passiva sintética. Observem a estrutura dessas frases. Alugam-se casas, certo? O que é que vocês precisam perceber? Diante desse assunto, é muito importante que vocês tenham bem claro a questão da transitividade verbal, certo? Nesse caso, nós temos um verbo transitivo direto, né? Aluga. Observe que a palavra casas aqui funciona como um sujeito, quer dizer, casas são alugadas, né? O que é que se aluga? Casas. Então, casas, nessa frase, é o sujeito da oração, certo? Observem a estrutura aqui. Nós temos o verbo alugar e nós temos essa partícula que se chama partícula apassivadora. Então, nesse caso, nós temos o que chamamos de voz passiva sintética. Mas, professora, e se ali estivesse assim, por exemplo, precisa ser de vendedores? Precisa ser de vendedores. A palavra vendedores seria sujeito? Não, não é sujeito. Nesse caso, nós vamos ter um sujeito indeterminado. Mas por quê? Como é que eu sei? Porque nesse caso, a palavra precisar é um verbo transitivo indireto. Vejam isso. Para que aqui aconteça a passiva sintética, é necessário que o verbo seja transitivo direto. Certo, pessoal? É regra. Tá legal? Observem o exemplo abaixo. O exemplo abaixo
em relação à estrutura é igual ao exemplo de cima. Então, nós temos aqui a janela, que funciona como o sujeito dessa oração. E aqui nós temos o verbo mais a partícula apassivadora. Então, isso quer dizer que esse verbo está na voz passiva sintética. E na voz passiva, tanto na passiva sintética quanto na passiva analítica, o sujeito ele é chamado de sujeito paciente. Então, nós temos aqui dois sujeitos pacientes, certo? Agora vejamos a voz passiva analítica. Ela normalmente é mais extensa, tá? Então, observem aqui. Muitos livros serão lidos pelos alunos. Observem que nós temos uma locução verbal. Serão lidos. Eu tenho um verbo auxiliar mais o particípio de ler. Observem muito bem essa estrutura. O que serão lidos pelos alunos? Muitos livros. Então, muitos livros classifica-se como sujeito. Mas esse sujeito está praticando a ação de ler ou está recebendo, sofrendo essa ação? Nesse caso, o sujeito não está praticando ação nenhuma. Mas quem pratica essa ação expressa pelo verbo, então, aqui nessa frase? Vocês conseguem perceber? Observem aqui essa expressão pelos alunos. Pelos alunos, dentro desse contexto, é que está praticando essa ação verbal. Só que pelos alunos não é sujeito. Ué, então qual é a classificação, né? Qual é a função sintática desse elemento? Nesse caso, esse elemento pelos alunos recebe o nome de agente da passiva. Certo? Agente da passiva. E esse sujeito aqui, ele é um sujeito paciente, porque ele sofreu a ação. Mas eu posso fazer uma transposição, eu posso modificar a estrutura dessa frase? Posso. Fazer com que eu tenha um sujeito ativo aqui? Sim. Como é que eu faço? Eu utilizo o que aqui é um agente da passiva, eu utilizo ele como sujeito e faço essa transposição. Ó, os alunos irão ler muitos livros. Dessa forma eu faço a modificação em relação à voz do verbo. Outro exemplo, o almoço foi feito pela avó. Mesma coisa, observem a estrutura aqui. Nós temos uma locução verbal formada por um verbo auxiliar. Normalmente esse verbo auxiliar é o verbo ser. Não quer dizer que sempre vai ser o verbo ser, mas normalmente é o verbo ser, né? Mais o particípio de algum outro verbo, certo? Então, observem que aqui nós temos o sujeito, mas ele é um sujeito paciente, porque ele não praticou nenhuma ação, ele sofreu a ação de ser feito, tá? Então, aqui nós temos o sujeito paciente. E quem foi que praticou essa ação de fazer o almoço? Aqui, ó. O almoço foi feito pela avó. Então, pela avó tem a função sintática de agente da passiva. Certo? Então, vocês conseguiram perceber a diferença de estrutura entre uma voz passiva e outra? Então, aqui nós temos a sintética e aqui nós temos a analítica. Agora, vamos ver a voz reflexiva. Observem os exemplos. O cozinheiro feriu-se com a faca. Então, nós temos aqui uma forma verbal, tá? Que é feriu. Aqui nós temos esse se, que é um pronome reflexivo, certo? Então, o cozinheiro feriu-se, quer dizer, ele praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que ele é um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nós dizemos que o verbo está na voz reflexiva. E essa voz reflexiva, ela também pode ser recíproca. O que quer dizer isso? Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, mas em relação a um outro ser. Por exemplo, Pedro e Mariana amam-se muito. Então, um ama o outro. Então, há essa ideia de reciprocidade. Perceberam? Então, aqui também nós temos um verbo na voz reflexiva.
Certo, pessoal? Então esse é o nosso assunto dessa aula. Dúvidas vocês podem me chamar no WhatsApp, estou à disposição de todos vocês e tenham um ótimo dia. Muito obrigada!